Ô, ministro, mas isso sempre tem um tempo, demora, né? Esse cronograma até chegar no bolso do brasileiro como um todo. E o que pega muito é a ida ao supermercado. E esse é um problema que acaba caindo também aí no seu colo, que é a questão da inflação. Havia uma expectativa de que a inflação pudesse cair um pouco mais, não foi o que aconteceu. Isso tem impactado a popularidade, inclusive, do governo. E o incômodo das pessoas em relação a isso. O que é possível fazer para reduzir a inflação? O que está sendo feito para reduzir a inflação? Olha, do meu ponto de vista, se você cumprir metas fiscais e o Banco Central fazer o seu papel, você vai acomodar isso. Nós tivemos uma desvalorização cambial o ano passado em virtude de questões domésticas, mas também muito questões externas. Essa confusão que está no mundo isso afeta todas as economias. Tem economia que está com uma inflação mais baixa que a nossa, mas com crescimento zero. Economias iguais às nossas, parecidas. Tem economia assim, ó. Ah, eu estou com inflação baixa, estou com juro baixo, mas estou sem crescimento. Qual país? Dá um exemplo para a gente. Por exemplo, o México não deve crescer esse ano, para citar um que eu visitei agora. O México está com um crescimento projetado próximo de zero ou com uma pequena retração este ano. Não é o caso do Brasil. O vizinho dele atrapalha um pouquinho nesse caso. Mas o vizinho dele não atrapalha só o México, ele mexe com o mundo inteiro, entendeu? Quando o dólar está com uma taxa de juro tão alta, como há 30, 40 anos não tem, vamos lembrar que o Volcker foi nos anos 80. Ali tudo bem, o juro foi muito maior do que o atual, mas há muito tempo nós vínhamos internacionalmente praticando taxas de juro muito baixas. Então, e esse é o ponto, né? Até negativas. Hoje, a taxa de juro americana está alta por padrões históricos. A nossa fica alta também, entendeu? Tem que competir. Então, mas quando eu lhe fiz a pergunta, né? Aí o senhor falou a taxa de juros e os outros caminhos. A taxa de juros a gente vê aumentou. E aí, como é que vai ser? Qual é a tua expectativa para reduzir? O que domesticamente precisa ser feito é cumprir as metas fiscais e o trabalho do Banco Central. Você não vai corrigir a inflação por outro caminho. Você tem inflação do ponto de vista alimentos, macroeconômico. Agora, tem questões pontuais que você pode atuar. Tem questões pontuais. E tem questões que a gente tem até dificuldade de saber como atuar. Por exemplo, a demanda de café internacional, ela multiplicou por alguns... Aí a culpa é da China, que começou a tomar café. Pois é. Então, tem coisas... Eu tenho um grupo de trabalho na Fazenda estudando café hoje. Especificamente o café. Como é que nós vamos lidar com esse aumento de demanda internacional que está fazendo Já tem alguma luz, não? Não tenho ainda, não. Ainda estão tomando café para descobrir. Estamos tomando bastante café. Mas o que eu quero dizer não é simples. Quando aumenta, porque um pé de café não é um pé de feijão. Né? Você tem 3 safras de feijão por ano. Você não tem um pé de café. Demora 5 E sempre fala assim, porque a popularidade do governo, a imagem do governo vai melhorar se a economia melhorar. Você se sente pressionado em algum momento por isso? Fica pesado as suas costas com isso? Bem, isso aqui não é um trabalho simples, né? Mas... É o pior emprego do mundo, como já foi dito, eu não? Eu considero. Eu penso que é muito fascinante o Ministério da Fazenda. Muito que é pior, mesmo. ser prefeito de São Paulo ou ser muito ministro da Fazenda? Mais difícil ser ministro da Fazenda, não tem dúvida. Mas é desafiador. Mas não te pesa, por exemplo, nisso que eu te perguntei sobre a imagem do governo. A gente, claro, está em 2025, mas só se fala de 2026. E aí vem, não, o governo precisa melhorar, os alimentos não podem estar caros, as pessoas precisam ter uma imagem melhor do governo e sempre focam na economia. Só vai melhorar se a economia estiver boa. E, apesar dos números bons da economia, focam em alguns não tão bons, né? Você não se sente pressionado? Veja bem, você quer entregar o melhor trabalho possível para o país, né? E eu penso que nós vamos entregar um país melhor do que o que nós recebemos. Isso aí não tem a menor dúvida. O presidente Lula vai chegar ao seu 4º ano de mandato com o Brasil numa situação muito melhor do que o que recebeu. Eu estava dizendo aqui das unidades de custo que nós estamos lutando para superar. Agora, o cidadão comum, essas coisas que eu estou dizendo aqui não é simples de compreender. Assim, mesmo para nós, assim, que estudamos isso, tem uma vida dedicada a isso, você tem polêmicas. Eu polemizo o tempo todo com economistas que pensam diferente do que eu.
E às vezes a diferença não é em relação à teoria. Você pode até comungar da mesma teoria em relação aos fatos. Olha, isso aqui aconteceu, você não está prestando atenção. Hoje, Fabiola, tem um recorte da realidade que você faz meio como você quer, entendeu? Você pega a economia durante o governo Biden, estava mal? A economia no governo Macron estava mal? E o Macron ficou em terceiro lugar na disputa agora, nas eleições para a Assembleia Nacional. O Biden perdeu feio ali, né, com a Kamala para o Trump. E se você perguntar hoje para um americano, a economia está melhor ou pior do que 6 meses atrás, ele vai dizer que está pior. Sim. Isso mudou, então, né? Como já saíram pesquisas nessa direção. Então, nós temos que entender que nós estamos num momento, uma coisa é quando você tem dois partidos, um de centro-esquerda, um de centro-direita, disputando o eleitorado, com um padrão de racionalidade e civilidade, como o PT e o PSDB disputavam. Outra coisa é o momento atual. O momento atual não tem nada a ver com o que a gente aprendeu na redemocratização. Hoje você tem um grupo político que não participou da redemocratização. Pelo contrário, era resistência à redemocratização, que tem apelo popular.